Senhoras e senhores, boa tarde. Bem-vindos de volta à nossa programação do 13º Fórum de Lisboa, O Mundo em Transformação, Direito, Democracia e Sustentabilidade na Era Inteligente. Vamos retomar a nossa programação com o debate Democracia Combativa, Desafios e Perspectivas Atuais. Para falar sobre esse tema, eu gostaria de convidar ao palco o ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil, Ricardo Lewandowski. O advogado-geral da União, Jorge Messias. A ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral, Edilene Lobo. O advogado e professor da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Lênio Streck. E para moderar este debate, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti. Gostaria de convidar também para compor a nossa mesa a senadora Kátia Abreu. Eu passo a palavra para o nosso moderador, Beto Simonetti, presidente da OAB, e desejo um ótimo painel. Agradeço a oportunidade e a honra que os organizadores deste evento me dão para que eu possa moderar um painel tão qualificado com tantos queridos amigos. Agradeço, portanto, essa honraria na pessoa do Dr. Sidney Gonzalez, que está aqui conosco. Muito obrigado pelo presente, pela oportunidade que me dão. Senhoras e senhores, o 13º Fórum de Lisboa nos propõe hoje uma reflexão instigante e necessária: democracia combativa, desafios e perspectivas atuais. Vivemos tempos em que a democracia não pode ser defendida de forma passiva. É preciso agir com firmeza e coragem para proteger as instituições, assegurar o pluralismo, combater a desinformação e resistir a retrocessos. Ao colocar em pauta este tema, o Fórum nos convida a pensar como consolidar uma democracia viva, inclusiva e capaz de responder aos ataques que a ameaçam. No Brasil, a Ordem dos Advogados do Brasil tem buscado ser um elo entre a sociedade civil e as instituições, assegurando que a advocacia atue como voz vigilante na proteção das liberdades e dos direitos fundamentais. Esse papel de articulação e de defesa permanente do Estado de Direito nos lembra que a democracia exige participação e compromisso de todos. E para enriquecer este debate, tenho a satisfação de mediar um painel que reúne vozes altamente qualificadas. Ministro Jorge Messias, advogado-geral da União, que tem atuado na defesa do interesse público e no fortalecimento do regime democrático. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, cuja experiência no Supremo Tribunal Federal e no diálogo institucional traz contribuições fundamentais ao tema. Ministra Edilene Lobo, cuja atuação no Tribunal Superior Eleitoral reforça a representatividade e contribui para a confiança social no processo eleitoral. Senadora Kátia Abreu, cuja trajetória no Parlamento Brasileiro articula desenvolvimento, sustentabilidade e compromisso com o regime democrático. A professora Marina Costa Lobo, referência internacional nos estudos sobre instituições e comportamento político, que muito nos ajudará a comparar realidades de diferentes países. Professor Lênio Streck, jurista de reconhecida autoridade, que nos estimula a refletir criticamente sobre a Constituição e os limites do poder decisório. Que este diálogo nos inspire a construir caminhos para uma democracia viva, plural e comprometida com a dignidade humana, capaz de resistir a retrocessos e avançar na promoção da justiça social. Que tenhamos um excelente painel.
Alô? Bom, convido para estrear as intervenções deste painel, com muita honra e alegria, vibrando com a doutora Yara, o nosso querido ministro Ricardo Lewandowski. Por favor. Boa tarde a todos e a todos. É um grande prazer estar aqui no ambiente universitário. Para mim, que dediquei os quase últimos 50 anos da minha vida a um ambiente como esse, é sempre uma felicidade, uma alegria estar com estudantes, pesquisadores, professores. Realmente é uma energia que revigora aquele que vos fala. Eu queria iniciar cumprimentando o nosso presidente, o batonier da Ordem dos Advogados do Brasil, o nosso querido Beto Simonetti, cumprimentar o ministro advogado-geral da União, Jorge Messias, a ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral, Edilene Lobo, grande intelectual, com a qual tenho tido a honra de participar de alguns doutorados, assim, muito interessantes. Quero também cumprimentar a senadora Cátia Abreu, que já foi governadora, senadora, foi presidente da Confederação Nacional da Agricultura, ministra, é uma pessoa pública extraordinária e que certamente muito contribuirá para que nós possamos aí refletir sobre esse tema comum, que é o tema da democracia. Cumprimento o presidente da OAP, desculpem assim o vício da linguagem, OAB, falo OAB há tanto tempo, né? Mas é a OAP, a Ordem dos Advogados Portugueses, João Massano, o advogado e professor da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Lênio Streck, dizia ele, agora que antes de mais nada, ele é um democrata, antes de ser professor. É um homem que tem dado uma contribuição intelectual extraordinária para a resistência da democracia contra tempos adversos. E cumprimento mais uma vez, enfim, todos os presentes e o nosso querido embaixador Raimundo Carreiro, que tem brilhado aqui, representando o Brasil aqui nessa terra irmã, que é justamente Portugal. Eu não sei, presidente, acho que nós temos o quê? 10 minutos, 15 para falar? Mais ou menos, 10 minutos. Sobre democracia. Está muito barata a democracia, hein, presidente? E o Lênio disse que vai se utilizar da isonomia. Se o senhor demorar 20 minutos, ele falará por 20 minutos também. Estou de acordo. Não, mas eu não vou ocupar muito tempo. Eu quero, quando eu estou no exterior, eu quero, primeiramente, sempre dar uma mensagem de otimismo em relação à democracia brasileira. Nós temos 36 anos de uma democracia consolidada, que não é uma democracia que nos foi outorgada, nos foi dada, nos foi entregue. Foi resultou de muita luta, muita resistência, muitas pessoas morreram, desapareceram, ficaram feridas. Mas a partir da Constituição de 1988, nós tivemos realmente instituída no Brasil uma democracia sólida, uma democracia muito forte, uma democracia que resistiu a várias crises políticas e econômicas. Imaginem, as senhoras e os senhores, 2 impeachments de presidente da República, do presidente Collor, da presidente Dilma, várias crises econômicas, começar daquela que até hoje nos assola e nos assola mundialmente, que é a crise de 2008, que é a crise do subprime americana. Nós tivemos também uma tentativa, quem sabe, o Supremo está julgando, que eu quero antecipar a tomada do poder, que no dia 8 de janeiro de 2023, 22, né? Faz tanto tempo, espero que tenha passado muito tempo. Doutor Guilherme, 22, né? 23? Então, estamos muito próximos. Então, várias turbulências político-institucionais que foram enfrentadas galhardamente e com muita firmeza por esse arcabouço institucional, político-institucional que os nossos constituintes de 88 nos legaram. Portanto, nós temos que ter confiança na nossa democracia, entender que ela criou um sistema de freios e contrapesos bastante razoável, há um diálogo entre os 3 poderes, às vezes um diálogo um pouco mais conflituoso, criou-se uma magistratura muito forte. Nós temos hoje 18 mil juízes federais, estaduais, eleitorais e
enfim, militares. Nós temos juízes que ingressaram para o concurso público, que são autônomos, são independentes, que, espalhados pelo Brasil todo, garantem a institucionalidade, defendem a cidadania com relação aos abusos de poder, resolvem os conflitos que existem entre as pessoas do nosso país. O Ministério Público também, está aqui o doutor André, que nos honra com sua presença, que é um Ministério Público fortalecido, que é um defensor da democracia, enfim, da ordem pública e da ordem legal. Nós criamos aqui, ministro Messias, também na Constituinte de 88, a Advocacia Geral da União. Hoje, para alguém que ocupa o cargo de advogado-geral da União, ele precisa ter notável saber jurídico. Não é notório saber jurídico. Sabe que Vossa Excelência já poderia ser, sem nenhuma indagação mais vertical, um ministro do Supremo Tribunal Federal, porque já tem, pela própria Constituição, notável saber jurídico. Estamos na torcida. Bem, então, dito isso, eu quero dizer que nós temos que ter muita confiança na democracia brasileira. Mas, de outro lado, também é um fenômeno mundial de declínio das democracias. Isso é visível. A democracia liberal, que foi, digamos assim, inspirada nas revoluções liberais do século XVIII e XIX, estão perdendo espaço, assim, de forma bastante acelerada. Ontem, anteontem, num seminário importante na Universidade de Coimbra, e um dos palestrantes, doutora Edilene, senadora Cátia Abreu, nos dizia que hoje os regimes autoritários no mundo superam os regimes democráticos. Nós teríamos cerca de 92, 93 regimes autoritários e apenas 85 democracias nos moldes liberais, nos moldes ocidentais. Não que a nossa democracia seja especial, mas, na verdade, essa democracia que nós herdamos da Revolução Francesa, sobretudo, de 1789, se baseia em 3 valores fundamentais, que é liberdade, igualdade e fraternidade. E daí há um desdobramento de uma série de outros valores e princípios. É por isso que nós somos defensores deste modelo que, infelizmente, está em declínio. O nosso tema aqui é democracia combativa. Então, o que se trata aqui de examinar? Se trata de examinar quais são os instrumentos que a democracia tem para se defender contra os seus adversários, contra os seus inimigos, infelizmente, estão crescendo no mundo todo. Então, eu queria dizer que existem, e aqui me dirijo ao nosso professor Lênio Streck, que é o eminente constitucionalista, existem 3 modelos básicos de preservação da paz social, da ordem pública e da democracia historicamente. Existe, em primeiro lugar, o exemplo clássico do cesarismo ou do bonapartismo. Quando há uma crise política, uma crise institucional, recorre-se a alguém que tenha carisma, que tenha prestígio, entrega-se a essa pessoa poderes ditatoriais para resolver o problema. A segunda fórmula para defender o status quo, né, a ordem pública, a paz social, é justamente uma outra fórmula que é usada, sobretudo, nos países anglo-saxões. Sem que haja quebra do ordenamento jurídico, outorga-se a alguma autoridade plenos poderes para resolver a situação de anomia. E esta metodologia, esse método, sistema, é chamado de lei marcial. Então, a lei marcial é decretada, a autoridade tem plenos poderes e, a partir daí, ela resolve a situação, mas responde perante os tribunais por eventuais excessos praticados. Há um terceiro modelo que se distingue desses 2 outros, que é o seguinte: quando há uma situação problemática de anomia ou de caos social, substitui-se transitoriamente a legalidade ordinária, que é aquela própria das situações de normalidade, e de forma temporária, mas sempre dentro dos parâmetros constitucionais, se entrega a alguém poderes necessários para restabelecer a ordem. Então, no Brasil, nós atendemos ou adotamos esse terceiro modelo. Então, nós temos 3
fundamentalmente 3 instrumentos para garantir a paz social. É o estado de defesa, que é o mais brando, que serve inclusive e especialmente para assegurar a ordem no caso de calamidades públicas de grandes proporções. Nós temos o estado de sítio, quando realmente num grau um pouco mais superior àquela situação que ensejou a decretação do estado de defesa, exige poderes mais enérgicos. Nessas 2 situações suspende-se então as garantias e direitos fundamentais, e temos também a intervenção federal, que, dentre outras situações, permite que a União e mesmo os estados, em se tratando de municípios, possam intervir para assegurar a ordem e a paz pública. Esses 3 instrumentos constitucionais estão sob o controle do Congresso Nacional, como deveria ser. Então, o presidente decreta, mas imediatamente comunica ao Congresso Nacional. O Congresso Nacional ele avalia a situação e pode, se for necessário, interromper imediatamente estas medidas de exceção. Isso está previsto constitucionalmente, é algo que realmente deve ser, assim como está previsto na Constituição, respeitado e obedecido. Então, aqui eu quero me referir, meu caro advogado-geral da União, meu caro querido ministro Messias, a uma 4ª forma de intervenção para restabelecer a ordem pública que, a meu ver, e aí eu trago o primeiro problema, vou trazer 2 problemas com relação à democracia, pelo menos no Brasil, tal como eu a vejo, que é a seguinte: é o polêmico artigo 142 da nossa Constituição Federal. E aí eu quero dizer que eu expresso as minhas angústias, as minhas preocupações, não apenas como acadêmico, como alguém que já escreveu sobre esse assunto, mas também como ex-integrante do Tribunal Superior Eleitoral e da Suprema Corte em plenas eleições. A ministra Edilene ainda não estava lá. O que diz o artigo 142 da Constituição Federal? Diz o seguinte: as Forças Armadas destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. É um instrumento muito aberto, muito laxo, muito frouxo. E me lembro daquela situação difícil que todos nós enfrentamos, a OAB à frente da luta pela democracia. Aí cogitava-se, inclusive, de erigir as Forças Armadas à estatura de um poder moderador. E havia uma intensa polêmica que, inclusive, chegou a tribunais, chegou às academias. Havia artigos de parte a parte que defendiam essa posição. Não, o artigo 142 permite que numa emergência, enfim, que a ordem pública estivesse gravemente comprometida, as Forças Armadas interfeririam, etc, etc. Bom, esse é um artigo que é um artigo importante, pode ser mais um instrumento de defesa da democracia, mas talvez ele deva ser melhor regulamentado ao nível constitucional. Ele hoje está regulamentado na Lei Complementar 97, que é aquela lei que estabelece a estrutura e as hipóteses de ocupação, intervenção, emprego das Forças Armadas, mas este polêmico, diria eu, polêmico artigo 142, do ponto de vista de princípio, só poderia ser empregado quando houvesse uma falência total dos órgãos de segurança pública previstos no artigo 144. Então, o primeiro problema que eu gostaria de colocar é algo que talvez nós devamos pensar, viu, senadora Kátia, para melhor articular esse artigo 142 da nossa Constituição. Já parto para a segunda e última parte da minha intervenção, para dizer que logo no artigo 5º da nossa Carta Magna, no artigo que começa a elaborar os direitos e garantias fundamentais, em boa hora os constituintes de 88 introduziram a seguinte dicção, um dispositivo muito importante: constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis e militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito. Bom, essa previsão constitucional, ministro Gilmar, muito obrigado pelo convite, estou muito honrado, ministro Floriano, obrigado.
esta previsão constitucional demorou muito a ser colocada em prática do ponto de vista do direito positivo, porque vigorou até 2021, pasmem as senhoras e os senhores, a Lei de Segurança Nacional. A lei que previa os crimes contra a segurança nacional e a ordem pública, com tipos penais muito abertos, cuja competência para julgá-los era da Justiça Militar. Eis que, em boa hora, essa Lei de Segurança Nacional, que vigorou durante muito tempo, durante praticamente todo o regime militar, ela foi incorporada onde? Onde deveria estar no Código Penal, onde se criou uma série de tipos penais que atentam contra o Estado Democrático de Direito. Não vou enunciá-los, porque já estou esgotando meu tempo, senhor presidente, eu não quero abusar da paciência do auditório, mas hoje é o que se discute na Suprema Corte exatamente isto, se aqueles atos praticados naquele fatídico 8 de janeiro se enquadram ou não nos vários dispositivos do Código Penal. Bom, interessante isto, quer dizer, revogamos a Lei de Segurança Nacional e nós incorporamos, como devia ser mesmo, esses tipos penais no Código Penal, no locus apropriado, a meu ver. Essa lei prevê crimes rigorosos para aqueles que tentam dar um golpe de Estado, atentem contra o Estado Democrático de Direito, mas esta lei traz, e acertadamente, por que não dizer, ela traz um dispositivo que estabelece o seguinte: não constitui crime a manifestação crítica aos poderes constitucionais, nem atividade jornalística ou a reivindicação de direitos e garantias constitucionais por meio de passeatas, greves, reuniões, aglomerações ou qualquer outra forma de manifestação política. Nota 10, corretíssimo, corretíssimo. Só que, agora eu vou para o segundo problema. O primeiro problema que eu coloquei é um repensar, uma revisita do artigo 142 da Constituição. Eu quero dizer o seguinte: hoje nós estamos diante, e nós vivemos isso no Tribunal Eleitoral, na época das eleições, o ministro Gilmar viveu isso também, estava na Suprema Corte, onde ladeávamos honrosamente, enfim, a mesma bancada. Nós enfrentamos o problema seríssimo das fake news. Quer dizer, sobretudo aquelas fake news impulsionadas por robôs que nos trazem o temível tempo da pós-verdade e que podem gravemente afetar a Constituição. Termino aqui, para não abusar, trazendo dois problemas. Nós temos na nossa Constituição instrumentos poderosos para defender a democracia. Temos que repensar o artigo 142 da Constituição, que é importante, mas é preciso delimitar melhor a forma com que este dispositivo pode ser deflagrado no mundo fenomenológico. E, por fim, o segundo problema, que trago a reflexão de todos, é exatamente isto: como combater as fake news no sentido de defender o Estado Democrático de Direito. E aí eu penso, e não sou eu que penso, grandes intelectuais, e eu não me incluo nesse rol, estão cogitando de uma regulamentação deste mundo virtual da internet. Nós, com a ajuda da AGU, encaminhamos à Casa Civil para apreciação do senhor presidente da República um projeto de lei que busca responsabilizar os provedores de internet, um projeto de lei que passou pelo crivo, insisto, da AGU, inspirado na legislação alemã, inspirado na legislação da União Europeia, em que defende a cidadania contra eventuais abusos no que diz respeito ao consumidor, à família, à criança, adolescente, enfim, à saúde pública e outros setores em que é preciso que a autoridade estatal intervenha rapidamente para conter abusos. A Suprema Corte acaba, e termino aqui, de, a meu ver, emitir uma decisão, embora ainda provisória, penso eu, histórica sobre o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que dizia, como nós todos sabemos, que para retirar uma postagem do ar seria necessário uma decisão judicial. É claro que
dificilmente uma decisão judicial se torna concreta, aplicável, antes de um determinado tempo razoável, que demore os recursos todos cabíveis para, eventualmente, esta decisão se tornar concreta. Mas, se eu bem entendi, ministro Gilmar, a decisão do Supremo Tribunal Federal e nosso projeto, o meu e o projeto do querido ministro Jorge Messias, vai nessa direção. Num primeiro momento, a autoridade administrativa pode determinar a retirada do ar de determinada postagem perniciosa. Claro, sem nenhuma ofensa ao princípio da universalidade da jurisdição, que a qualquer momento aquele que sente que os seus direitos foram lesados pode recorrer à justiça. Muito obrigado e peço escusa se ultrapassei o tempo. Agradecemos a sempre brilhante e interessante intervenção trazida pelo ministro Lewandowski e faço um cumprimento especial à presença do ministro Gilmar Mendes, agradecendo a Vossa Excelência, como fiz no início desse painel, a oportunidade de poder moderar um painel tão qualificado. Então a advocacia fica muito honrada com essa missão. Cumprimento aqui alguns amigos e autoridades presentes que vêm prestigiar o painel, como embaixador do Brasil em Portugal, o embaixador Raimundo Carreiro, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Fran Vilela, o conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, Rodrigo Badaró, a secretária-geral do Conselho Federal da OAB, Roseline Moraes, o querido amigo José Levi Melo, o diretor da escola da AGU, João Carlos Souto, querido amigo aqui também presente, o nosso presidente da Comissão de Prerrogativas do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Pedro Paulo, também o grande advogado e amigo Gustavo Bienenboim, e o nosso ministro do TSE, Floriano de Azevedo, que aqui conosco também prestigia este painel. E aí, na sequência, teremos a honra e a alegria de ouvir a ministra Edilene Lobo, que já tem a palavra desde agora, e o fará da tribuna. Eu tomo de empréstimo a nominata, a fala do Dr. Beto Simonetti, do ministro Lewandowski, para cumprimentar todas as pessoas aqui presentes, destacando autoridades, amigos, professoras, professores. E vou começar pelo final a minha fala, e espero não lhes cansar. Eu não tenho tanto a entregar como o magnífico professor, amigo querido, ministro Lewandowski. Eu começo pelo final dizendo que a minha percepção de que um grande desafio da democracia, qualquer que seja a adjetivação que se lhe dê, combativa, militante, defensiva, o grande desafio, especialmente no Brasil, segundo país negro do mundo, com 56% de sua população negra, e a maioria arrasadora de mulheres, o desafio é fazer com que essa democracia se volte para esse povo. Me parece que voltar-se para os que tradicionalmente estão atrás e embaixo, na fruição dos direitos fundamentais, é o grande desafio dessa democracia. E a perspectiva, também vou lhes adiantando, a música, a poesia me conta qual é. Há uma canção belíssima de um músico brasileiro muito conhecido, Lulu Santos, da década de 80, quando a maioria arrasadora aqui sequer cogitava existir. E ele dizia que é preciso ver um novo começo de era. É o que eu estou à expectativa de ver. De gente fina, elegante, como vocês, e sincera, com habilidade para dizer mais sim do que não, querida senadora Cátia Abreu. Me parece um desafio fazer a democracia voltar-se para o seu povo, para o povo mais necessitado de sua intervenção, da estrutura do Estado em intervenção,
e a perspectiva é um tempo em que se diga mais sim do que não. Há, nesse intervalo entre desafios e perspectivas, tarefas gigantescas. Uma delas, dizia o ministro Lewandowski, que chama extremamente a nossa atenção nesse tempo, é de que aquela democracia que superou o nazifascismo, que superou as ditaduras da década de 70, que superou as crises econômicas, parece mortal, mas não é. A democracia, e não só no Brasil, mas no mundo, se encontra à beira do precipício. E muito provavelmente porque grande parte da tarefa encarregada ao modelo de democracia liberal não foi cumprida. Convenhamos que nós estamos verificando, vendo, assistindo, por exemplo, um modelo de democracia liberal representativa quase que delegativa. Noto por vezes, e últimos eventos no Congresso Nacional Brasileiro, parece mesmo um certo transe dominando o que deveria ser uma representação política dirigida ao povo, atuando contra o seu próprio interesse. Basta ver que nós temos duas grandes conquistas recentes, produzidas não no âmbito do parlamento, mas à guisa de executar e cumprir a Constituição brasileira, produzida no Conselho Nacional de Justiça, as resoluções que apontam os julgamentos com perspectiva de gênero e com perspectiva de raça, hoje sob questionamento no Parlamento Nacional. O mandamento constitucional sendo questionado sob risco, inclusive, de suspensão dessa resolução para discutir o que exatamente? Se a Constituição brasileira aponta que é um princípio, é um valor, a paridade em tudo e estabelece como objetivo fundante a equidade racial sempre. É de se indagar, portanto, qual é esse modelo de democracia que nós esperamos, que nós desejamos. E ainda colocar na indagação democracia para quê e democracia para quem. É nesse ponto que acho muito fundamental nós falarmos do desafio de, além de mobilizar a estrutura do Estado, como nós vemos, por exemplo, com a fundação e a atuação vigorosa do Observatório da Democracia, Dr. Souto aqui presente, um dos seus dirigentes, ministro Lewandowski, seu presidente, ministro Messias, seu integrante, grande articulador. Além dessas várias iniciativas da estrutura, do aparelho do Estado, nós precisamos nos indagar como é que nós vamos reencantar o povo, para que esse tipo de atividade, de dentro para fora do Estado, encontre repercussão de fora para dentro na sociedade brasileira. Nós precisamos falar, portanto, de mobilização. Nós precisamos falar do cativar da atenção dessa sociedade tão plural e que, por vezes, não se vê representada nesses órgãos, nesses ambientes. Como é que nós vamos transpor a necessidade absoluta dessa democracia, revelar a fotografia da sociedade brasileira, insisto, dando prioridade a quem é prioritário, para que nós possamos, então, falar dessa conjugação, dessa confluência de esforços, de energia, para que militantes, se protegendo dos inimigos internos e externos, a democracia cumpra o seu papel, que é fazer valer o desenvolvimento das habilidades que está às margens, que está de fora, que está do lado de fora da porta da casa
que ela, sociedade, construiu e constrói todos os dias. Aqui eu tenho que destacar a atuação, em especial no Brasil, das mulheres negras. Estudos muito seguros e confiáveis indicam que elas, as grandes maiorias minorizadas no Brasil, nesse mesmo sistema que não as contempla, as mulheres negras são as principais resistentes na defesa da democracia. São as primeiras a acolherem as propostas populares, são as primeiras a se recusarem a aceitar o autoritarismo e são as últimas a serem consideradas quando nós falamos da vida boa como uma festa que, principalmente, essa grande maioria deveria se assentar no melhor lugar. Hoje há um trabalho que talvez resumiria um pouco o que eu pretendia dizer para vossas senhorias, e quero dizer que eu cumprirei o meu tempo aqui, até porque quem virá, especialmente essa brilhante senadora, vai tratar muito melhor desse tema. Eu li um trabalho hoje de um deputado português, Rui Tavares, dizendo a propósito da captura nessa pretensa era inteligente da comunicação pública. A captura da comunicação pública pelos agentes extremistas. Rui Tavares diz: é ilusório achar que a disputa se dá no campo do inimigo. Eu fiquei um tanto quanto confortável, porque isso me parecia uma obviedade. E ele vem confirmando. Nós precisamos falar não dessa mobilização pelo ódio, pela intimidação, pela exclusão. Esse tipo de captura é para não fazer, é para vedar, é para vetar intervenções. Nós precisamos falar da mobilização generosa. E ele traz a chamada teoria dos objetos de desejo político. Ele alinha 4 teorias que me pareceram muito simples, ao mesmo tempo especiais, para que nós possamos fazer a reflexão. Ele diz que é fundamental nós falarmos da atenção, cativar a atenção com práticas, com propostas concretas, falando diretamente o que se quer. E ele dá um exemplo dos impostos. Por que nós precisamos dos impostos? Porque é preciso colocar políticas públicas inclusivas de pé. É preciso financiar os projetos do povo, o empreendedorismo das pessoas que sempre estiveram à margem. Também ele fala da teoria da mobilização. É preciso mobilizar para ação concreta. E é preciso mobilizar essas maiorias. Mas é preciso demonstrar que essas ofertas generosas se colocam de pé no mundo prático, no mundo da vida. E eu traria exemplos que ele também faz referência. Hoje no Brasil nós discutimos a jornada 6x1. O exemplo que ele dava era, lembrem-se, quando se mobilizou o mundo do trabalho para a jornada de 8 horas semanais. Quando se mobilizou a sociedade, a despeito de muita luta das mulheres, para o voto feminino. Diz Rui Tavares, é preciso adotar ações práticas que falem para a realidade das pessoas, que tenham possibilidade, terceira teoria dele, de mudar a realidade. É preciso falar diretamente ao povo, sem subterfúgios. Na teoria da mudança, é preciso entregar a execução das promessas efetuadas. Nós temos que superar essas tantas promessas incumpridas desse modelo de democracia liberal. A Constituição brasileira é o nosso referencial. Nós precisamos falar da superação da abolição inconclusa há 137 anos no Brasil. Depois, por fim, Rui Tavares fala da teoria da memória. Um povo que não revisa seu passado repete. E os últimos acontecimentos no Brasil contam bem essa história. É preciso memória para que se dialogue sempre e não se esqueça nunca que o preço da liberdade e da inclusão é a vigilância e o compromisso com essa grande maioria, ainda atrás e embaixo. Eu espero, portanto, que nossa reflexão permita, nessa tarde de hoje, nesse evento tão importante, com figuras tão ilustres a quem eu agradeço muito, possa nos dar algum referencial dos desafios e das perspectivas da democracia, principalmente no Brasil. Muitíssimo obrigada.
agradecendo a percussiente e vibrante palestra aqui proferida pela professora e ministra Edilene Lobo. Nós agradecemos a participação dela neste painel e aproveito para cumprimentar a presença do presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Roberto Barroso, bem como a doutora Rita Nolasco, deputado Lafayette, presidente da Frente Parlamentar da Advocacia no Congresso Nacional, e também o deputado Antônio Brito, que conosco se reúne nesta tarde. Dando sequência aos nossos trabalhos, eu passo a palavra ao querido amigo, colega advogado e professor Lênio Streck, que falará por 10 minutos, porque ele mesmo se comprometeu com a isonomia. Até aqui os expositores se mantiveram no tempo. Mas brincadeiras à parte, todo mundo quer lhe ouvir pelo tempo que Vossa Excelência achar necessário. Bom, muito boa tarde. Saudar toda a mesa, não vou nominar, já foram nominados, e também os que vieram aqui assistir, que vai do estagiário ao presidente do Supremo, todos estão saudados no mais nível de Vossas Excelências. E depois nós encontramos para o churrasco, né? Quer dizer, ou para o fado, sei lá. Ele brincou com os 10 minutos, né? Então, eu me lembro de uma historinha, né, que eu repito quando eu tenho só poucos minutos para falar, ministro Lewandowski, que é o Joãozinho, que recebeu a tarefa de, em 8 palavras, fazer uma dissertação sobre religião, sexo e realeza. E ele disse, muito simples, meu Deus, como foi bom, disse a rainha ainda ofegante. Eu não tenho essa capacidade, mas vou resumir a minha fala em 2 palavras. É a democracia, estúpido. Invoco aqui o James Carville, em 1992, que incentivou todo o tempo a equipe do Clinton, que ele não perderia a eleição, porque o ponto é a economia, estúpido. É a economia. Então, eu diria que os parlamentares brasileiros deveriam ter como os generais romanos, quando ganhavam a batalha, os generais romanos tinham um fâmulo do lado que a cada 500 jardas puxava a capa e dizia, lembras-te que és mortal. O deputado e o senador deveriam ter um fâmulo que dissesse assim, é a democracia, estúpido. É a democracia, estúpido, a todo tempo, a cada 500 jardas. Por isso que eu não sou tão otimista quanto o ministro Lewandowski. Eu, quando ouço Flávio Bolsonaro conspirar e dizer o que ele disse, eu fico assustado. Fico mesmo. E sobre isso eu quero falar para juntar um pouco segurança, democracia. O subtítulo poderia ser a democracia e a segurança, estúpido. Então, demonstrarei isso. Esse assunto possui várias camadas como um palimpsesto, né? Em um país de modernidade tardia, ministro Edilene, que sofreu 14 tentativas de golpes, bem-sucedidas ou não, e golpes de Estado, etc., todos feitos por militares, como falar de um Estado de direito autêntico, se parte do território é controlado por milícias e facções, e militares policiais concorrem a cargos eletivos com patentes comprometendo a própria legalidade. Esse é um problema. O Estado de Direito exige condições sociais e econômicas, sendo dever do Estado promovê-las, como segurança, igualdade política e redução das desigualdades. Eu cito aqui o velho triângulo dialético em homenagem ao meu querido amigo J.J. Gomes Canutilho. Pobreza, política e segurança. Enquanto isso não for resolvido, temos um problema da própria democracia, ministro Messias. Promessas modernas, justiça social. É um direito fundamental não ser assaltado. Os pobres são os que mais sofrem com a violência no Brasil. Por isso a PEC 28 é fundamental
que o parlamento aprove essa PEC. E ainda é pouco. Acho que a esquerda brasileira e os progressistas têm que deixarem de ser um pouco russonianos e apostar um pouco mais em Thomas Hobbes. Está faltando um pouco disso, não podemos ser tão ingênuos, né? Então, democracia e segurança estão interligados. Muitas áreas urbanas são enclaves de máfias e milícias. 30% do Rio está nas mãos, não é do Estado. Isso é um problema. O Houston, temos um problema. Então, aí vem o que acontece. Aí vem o discurso, que hoje é dominante, basicamente, que é bandido bom e bandido morto. Isso subverte a democracia, além dos riscos que os enclaves mafiosos, né, promovem. Desde 1889 sofremos 14 golpes e que nunca foram punidos. Nesta vez, na 14ª tentativa, surge o quê? A ameaça de anistia. Militares na política vetando a democracia, como visto nos atos do 8 de janeiro. Em 2025 ou 2026, estamos livres do 15º golpe? Não sei. Há um deputado conspirando nos Estados Unidos, o irmão dele condiciona o apoio presidencial ao uso da força contra decisões do STF, ele disse isso na Folha de São Paulo. E aí? No varejo, parte considerável da comunidade jurídica, incluindo parte do MP e PJ, tem certeza que o STF é ditador. Nosso presidente está ali. Assim como o meu açougueiro e o rapaz que cuida do elevador também pensa isso. Pesquisas mostram que 58% dos brasileiros têm vergonha do STF. Mas veja, paradoxalmente, o STF, ao salvar a democracia, ou ajudar a salvar a democracia, perde prestígio. Tem um problema nisso. Em retaliação ao STF, um juiz chegou a soltar um dos réus do 8 de janeiro. O ministro Moraes manda investigar e é criticado por ser autoritário. Quer dizer, para uma grande parcela da comunidade jurídica, o STF é usurpador de competência e não poderia julgar os réus. Sim, os réus querem escolher o seu juiz, como eu acabei de escrever no Estadão. É o wag the dog, o rabo abanando o cachorro. Quer dizer, como pode isso? O Supremo Tribunal, então, é odiado, mas é um venire contra factum próprio às avessas. Por que isso ocorre? Há um spoiler aqui que já vou explicar. Tem um spoiler que é a formação jurídica. A Folha de São Paulo hoje, que ajuda nisso. Supremo Tribunal, o meu açougueiro adora isso. Supremo Tribunal condena o ladrão da bola do Neymar há 17 anos. E as pessoas, assim não dá mais, o Supremo não dá. Mas por que na democracia não se pode exigir que o veículo de comunicação diga: não foi o batom, estúpido, não foi a bola, estúpido. Assim como o olheiro do tráfico, também não é só um olheiro do tráfico, ele é coautor. Mas aí vem a comunidade jurídica que poderia ajudar nisso. Enfim, do varejo ao atacado, projetos de lei no parlamento minimizam golpes. O senador Alexandre Vieira, que teve um bom papel na CPI da Covid, ele apresenta um projeto instituindo o golpe de estado de bagatela. Quer dizer, não tem mais o que fazer. Golpe de estado de bagatela, isto é, você pode fazer substituição. Se tenta um golpe de estado dar errado, faça serviços à comunidade. Gente, alguma coisa deu errado nisso. Quer dizer, o parlamento quer emendas e lei de anistia. E ainda transforma o regime presidencialista numa espécie de parlamentarismo ornitorrinco. Isso é fato, tem que ser dito. Tem ação no Supremo sobre isso. Onde fica a substância do rule of law? Podemos dormir tranquilos ou teremos que ir para o bunker? O que o parlamento passa de mensagem? Simples. Se você der um golpe formal sucedido, não se preocupe, temos o remédio parlamentar. Ou diminuímos as penas, tem projetos, ou anistiamos. Há sempre um super trunfo. E a democracia combativa? Os alemães, desde os anos 50, constituíram uma democracia tediosa. Em espanhol, eu adoro isso, uma democracia aburrida. Meu sonho é que o Brasil tenha uma democracia aburrida. Simples.
tediosa. É como um jogo de futebol que não precisa chamar o VAR. Eu gosto da democracia tediosa. Doloridos pela guerra, os alemães criaram o Bundesamt für Verfassungsschutz, que é a agência para a defesa e proteção da democracia, da Constituição, como mostrou já o ministro Lewandowski. Por que não conseguimos fazer nada quando, por exemplo, Bolsonaro chamou o ministro Supremo de canalha? O presidente chama o ministro Supremo de canalha e não vão mais obedecer nenhuma ordem. E aí? Bom, por que não fizemos nada? Aí tem um problema institucional. Acho que aí o Ministério Público falhou. No vácuo do Ministério Público foi criada a Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia. Está aí o Messias, que faz um excelente trabalho. Mas ainda é pouco nesse sentido, ainda é pouco. Interessante, ironicamente, que o MP tem como suas atribuições justamente a defesa do Estado Democrático de Direito. Eu falei aqui duas coisas: os golpes de Estado de quem se percebe acima da lei e provocativamente sob o papel do Estado em proteger o cidadão que não quer ser assaltado. Qual é a relação disso tudo? No triângulo dialético, comida, política e segurança. Na política é a democracia. Precisamente, ao não promover as condições pelas quais o Estado de Direito faz sentido para o cidadão, fortalecem-se os discursos autoritários. Menos segurança, maior bancada da bala. Isso é matemático e vai piorar. Mais violência, mais discursos autoritários. O Estado de Direito não me dá nada. A lei não me protege, logo, para que democracia, dirá o deputado Gilvan da Federal. Temos que atentar para duas coisas. A primeira delas está aí, em reconhecer que o Estado de Direito precisa ser entendido como importante pelas pessoas. E o segundo, na responsabilidade na formação dos reacionários que instrumentalizam e instrumentalizar a insatisfação para submeter a democracia. O ovo da serpente está em 2013. Sim, aí está o elo que liga tudo isso. Na raiz, o ensino jurídico é o paciente zero da crise da democracia. Pandemia antidemocrática. Por quê? Porque formamos péssimos alunos. O ensino jurídico é um criatório de reacionários. Muita gente que odeia a Constituição, fossem médicos e fariam passeatas contra os antibióticos. Ninguém nasce de chocadeira. Esses alunos serão juízes, promotores, ministros. Na época da DC 44, que eu participei a fundo, 63% da comunidade jurídica era contra a presunção da inocência. Eu imagino os médicos fazendo passeatas contra antibióticos, com placas: antibióticos não, jamais. Era o jurista. O cara disse, mas eu sou um civilista, eu não entendo de direito constitucional, por isso, qual é o problema de prender antes? E o problema é quando for você. Quer dizer, tem um problema, ministro, aí de formação nisso, já vou encerrar. Formamos a ideia de carreirismo público assentado numa concursucracia. Bom, se pensarmos bem e olharmos alguns dos valores que estão sendo falados por aí, consta que tem uma instituição em São Paulo que tem 1 bilhão de euros para receber em atrasados, e realmente temos um problema em proteger a democracia. Se pensarmos no triângulo dialético, medicina protege saúde, a área jurídica protege a democracia, ou não? O ensino jurídico kit, que forma autoridades autoritárias, que não respeitam o cidadão, que elege autoritários potencialmente formados por essas mesmas faculdades. E assim vamos. Como dormir tranquilos? Como garantir o direito fundamental a não sofrer o golpe de Estado? Sim, eu tenho direito fundamental a não sofrer o golpe de Estado. Eu tenho direito fundamental a ter uma democracia aborrida. É a tarefa da nossa democracia defensiva, combativa. Já sofremos 14 golpes e tentativas. Disso tudo depende se teremos um 15º. Falei do cachorro sendo balanceado pelo rabo. Lembro do filme Wag the Dog, mera coincidência. Ali tinha os limpadores de fatos. O Robert De Niro e o Dustin Hoffman são contratados porque o presidente dos Estados Unidos foi pego em flagrante com uma menina dentro do salão oval. Eleição em uma semana, vai perder a eleição, são chamados limpadores de fato.
Como se limpa um fato desse? Faz uma guerra contra a Albânia. E deu certo. A questão é saber qual será a nossa Albânia para esconder o 8 de janeiro. Palavra final, democracia combativa, defensiva? Bom, se com 14 tentativas e golpes completos não aprendemos nada, é porque fracassamos. E talvez logo possamos sofrer o 15º, que já foi anunciado pelo senador. Por isso, cumprir a Constituição hoje é um gesto e uma atitude revolucionária. É a democracia, estúpido. É a democracia. E faço aqui, em homenagem a todos, uma metáfora que vem lá do meu estado, Rio Grande do Sul, uma metáfora antipositivista. Lá na igreja do positivismo, de Júlio de Castilhos, tem uma frase assim: cada vez mais os vivos serão governados pelos mortos. É mais ou menos o que acontece. Nós andamos na democracia com o espectro dos velhos golpistas que já morreram, mas que nos dominam de algum modo. Minha metáfora: nós precisamos sair do passado, abandonar isso, andar pelo presente, fazer o enfrentamento com o Supremo nessa questão do 8 de janeiro, que é fundamental, atravessar isto e pular para dentro do futuro. E apagar tudo isso, para poder fazer, e vou ser dramático, como Darim, o promotor, fez no filme 1985. Ele olha para lá e diz: há que se condená-los, para que possamos dizer nunca mais. É o nunca mais que eu trago para vocês aqui. Obrigado. Parabenizo e agradeço ao querido amigo, e amigo, quando digo amigo é porque é meu amigo querido, a quem devo muito, Lênio Streck, que tem dado ao longo de tantos anos, talvez mais de 2 décadas, o empréstimo de sua inteligência aos grandes temas da advocacia brasileira, nos ajudando, nos guiando com sua participação na nossa Comissão de Estudos de Direito Constitucional. Parabéns, Lênio, muito obrigado mais uma vez. Eu registro e agradeço a presença do desembargador do TJ do Rio de Janeiro, Fernando Cabral, e também do Carlos Augusto Monteiro, ex-presidente da OAB do Estado de Sergipe. E, na sequência, passo a palavra à querida senadora Cátia Abreu, que falará da tribuna. Registrando desde logo... Boa tarde a todos. Agradecer ao ministro Gilmar Mendes por esse honroso convite, principalmente por estar neste painel floreado de autoridades tão especiais. Confesso que já participei de vários painéis em toda a minha carreira, mas me senti um tanto apreensiva e nervosa pela categoria dos painelistas e pela delicadeza do tema. Cumprimentar o ministro Messias, ministro Lewandowski, nosso querido ministro da Justiça, Beto Simonetti, doutora Edilene, essa brilhante ministra do TSE, Lênio Streck, cumprimentar o nosso embaixador do Brasil aqui em Portugal, cumprimentando ele, cumprimento toda a audiência, que é o nosso Raimundo Carreiro, e todas as mulheres, todas as senhoritas, as senhoras, em nome da Yara Lewandowski, minha querida amiga. Enfim, todos se sintam cumprimentados, todos os deputados, todos os senadores, meus ex-colegas de trabalho, mas amigos, continuam amigos queridos de sempre. Ministro Lewandowski colocou aqui uma estatística que ele ouviu em Coimbra, e eu abuso em falar de uma outra estatística da Economist Intelligence Unit, avaliou 167 países, ministro. É uma outra estatística de países e territórios para compor a Democracy Index de 2024. É um pouquinho pior. Classificou 25 como democracias plenas
full democracy, com pontuação acima de 8, numa escala de 0 a 10. 49 como democracias imperfeitas, numa categoria de pontuação de 6 a 8. Isso totaliza 74 países considerados com algum tipo de democracia. Portanto, finaliza com apenas 45% da população mundial vive em algum tipo de democracia e quase 40% em regime autoritário. E isso é um número que nos traz uma certa tristeza, pensar que 39%, quase 40% da população vive nesse sistema. Eu pretendo dar aqui uma visão um pouco mais política da base popular das cidades, dos municípios. Foi o que eu convivi ao longo dos meus 26 anos de mandatária eletiva, 8 anos como deputada federal, 16 anos como senadora da República, precioso ministro, presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Barroso, que dirige a nossa corte com tanta sabedoria, trazer um pouco dessa tristeza, dessa angústia que me traz como agora ex-parlamentar, mas uma eterna política que sempre admirou, admira e sempre teve orgulho de ter o seu mandato, de frequentar aquela casa, de poder defender o meu país com tanta garra, com tanta dedicação. Hoje me afastei do mandato, mas jamais me afastarei do meu país e da política partidária, da defesa dos interesses da nação. E me atrevo aqui a citar um filósofo, Kolakowski, que eu não sei nem se a pronúncia é exatamente essa, que definiu o dilema das democracias, que com toda a minha falta de intelectualidade, é mais ou menos o que eu sinto no meu dia a dia da minha carreira. É difícil proteger a democracia pelos meios democráticos. Difícil, mas viável, desde que a democracia tenha a vontade resoluta de defender-se a si mesma. Tolerância não é necessariamente a indiferença. E o que nós estamos assistindo, na minha visão como psicóloga de formação, mas na minha experiência do dia a dia, deputada Tabata, é ver a vivência precária das populações, tanto em países superdesenvolvidos, como países em desenvolvimento e, oxalá, em países pobres, que ainda nós temos em toda parte do mundo. Depois da Segunda Guerra, nós observamos uma vontade e um afã muito grande dos países em solucionar problemas e realizar desejos da população. E é impossível realizar os desejos das populações que vão evoluindo na sua vontade própria, na sua vontade de crescimento, na sua vontade de ter, na sua vontade de ser, na sua busca incessante pelo crescimento, e o poder público cobrado todos os dias. Isso não tem como esse desejo dos governantes serem realizados sem aumentar os gastos e sem aumentar as despesas. Essa cobrança vem da base, vem do distrito, vem do povoado, vem do município, que não aceita mais a rua sem asfalto, que quer o calçamento, que quer a praça, que quer a academia, que quer a quadra de esporte, que quer a praia consolidada. Estou falando de coisas mínimas que os deputados estão aqui, conhecem como isso funciona. De um povoado, às vezes, de 500 pessoas. Estou falando, às vezes, de um povoado de 2.000 pessoas, de cidade de 500.000 pessoas, de 1 milhão de pessoas, mas que todos, de forma similar, querem o desenvolvimento e querem cada dia mais conforto e bem-estar para suas famílias e não estão errados em nada disso, porque a própria Constituição Federal promete tudo isso a eles, esse bem-estar social que a nossa Constituição sabiamente colocou em suas letras, que é o direito a tudo, é o direito ao bem-estar social, à educação, à saúde, às questões sociais, ao direito de comer, ao direito de morar, ao direito de viver com decência. Então, essas despesas, principalmente depois da Segunda Guerra, essas despesas vêm crescendo e claro que o resultado disso é um endividamento e o aumento
dos impostos, o aumento da arrecadação através dos tributos. Não há mágica nessa colcha de retalhos. E hoje nós estamos vivendo isso por toda parte do mundo, esse excessivo aumento dos impostos, e com a dificuldade maior nos países em desenvolvimento, que não tem como tributar a renda, porque não existe renda, e a tributação vem em cima dos produtos, de forma regressiva, tributando muito mais os mais pobres, porque o tributo vem em cima dos produtos, vem em cima do arroz, do feijão, da carne, da roupinha, do tênis, do calçado, enfim. Nos países ricos, nós temos os ricos para serem tributados. E nos países em desenvolvimento, às vezes as forças políticas, nem aqueles que são tão poucos, podem ser tributados porque são protegidos e eles são os que menos pagam os impostos. Então, ainda esses países democráticos, ministro Barroso, ainda sofre, presidente, de dois males ou duas bondades. Vamos assim colocar diante da plateia para essa modesta reflexão que eu coloco aqui na minha experiência política. Nós temos duas exigências muito fortes nos sistemas democráticos. Nós temos que cumprir por uma exigência as restrições da lei, como a lei de responsabilidade fiscal, como os arcabouços fiscais, as exigências do mercado, dos agentes econômicos, gasta menos, corta despesa, é uma cobrança 24 horas, onde a população escuta em todos os noticiários, corte, despesa, exagero de gastos, e a população querendo, legitimamente querendo, diga-se de passagem, legitimamente querendo. Eu nunca encontrei um cidadão pobre ou de média classe que me pedisse uma casa com piscina, que me pedisse uma casa de luxo, que me pedisse uma casa com piso de mármore ou de granito. Eu já tive cidadãos que me pedissem casa, moradia, mas não casa com piscina e nem com acabamento de luxo. Eu nunca tive um cidadão que me pedisse a melhor universidade, a USP ou as universidades federais, mas que me pedisse universidade para o seu filho. Então, amigos, a necessidade de conter esses gastos, que é uma exigência da sociedade democrática, que está trazendo e semeando insatisfações e conflitos em toda parte dos países democráticos. Podem observar que isso não é característica e um prêmio que o Brasil recebe. Agora, diferentemente de nós, nos regimes autoritários, eles não sofrem com esse pecado, porque eles não prestam contas a nenhuma lei internacional de Basileia, eles não têm o FMI no pé, eles não têm as agências de rating derrubando os seus estados, derrubando as empresas e os bancos. Eles fazem o que quer e o que não quer, sem nenhuma cobrança dessa natureza. Não tem limitação de lei de responsabilidade fiscal, nem das leis de mercado. Então parece que a sua capacidade é ilimitada. Então eu fico muito nervosa às vezes, quando eu estou em alguma plateia ou em alguma roda de discussão, senhores e senhoras, senhoritas, e vejo alguém comparando os incomparáveis. É muito triste e nós temos que reagir nisso, porque tem tudo a ver com a democracia. Então eu digo, porque na China se faz tudo em tempo recorde, porque na Coreia a educação não existe igual, porque em Singapura, Nossa Senhora da Badia, porque o Vietnã era nada outro dia e se recuperou, porque os países árabes estão evoluindo numa velocidade 1000. É fácil, vamos trocar de regime? Porque nós estamos esquecendo que esses regimes totalitários não têm a palavra não. E o Brasil é o país do não. Os países democráticos são os países do não. Eu vou citar alguns nãos aqui e não fiquem bravos comigo, mas é uma realidade que eu preciso citar. Começamos com os nãos da Constituição Federal.
Graças a Deus que nós temos os nãos da Constituição Federal. Nós temos 10 mil leis fora a Constituição Federal. Nós temos os tribunais de justiça cobrando essas leis todos os dias. Nós temos o Ministério Público Federal e nós temos o Ministério Público Estadual dizendo não todos os dias. Nós temos as defensorias públicas estaduais e federais dizendo não todos os dias. Nós temos os tribunais de contas da União e os tribunais de contas dos estados dizendo não todos os dias. Nós temos o CAD, nós temos a CVM, nós temos as agências reguladoras, nós temos o Banco Central, nós temos as convenções internacionais, nós temos o Congresso Nacional, nós temos as forças de segurança. Ministro Lewandowski, vocês conseguiram contar quantos nãos nós enfrentamos todos os dias? E os regimes totalitários, quantos nãos eles têm? Apenas uma caneta e uma decisão. Sua casa vai ser demolida amanhã e você tem 48 horas para sair daqui, porque uma ponte vai passar aqui amanhã ou uma estrada. E eu não tenho para onde me socorrer. Eu não tenho para onde gritar. Eu não tenho nem o Papa para ir chorar. Essa é uma decisão que nós temos que tomar. Então, isso é o que nós não podemos aceitar, comparar os incomparáveis. Porque nós podemos, numa democracia, nós podemos ter tudo, só não podemos ter a tentação autoritária. Porque exatamente esse tipo de comentário é que nos traz uma tentação totalitária. É eleger aquele que promete tudo e que acha que vai fazer tudo. E que na hora que senta naquela cadeira, eu ainda não falei das Assembleias Legislativas e não falei das câmaras municipais, que são mais nãos. Vocês vão me lembrando aí e vão fazendo a lista dos nãos que os brasileiros e os governos enfrentam todos os dias. Então, o que devemos fazer? Nós estamos perdendo os sistemas democráticos, na minha humilde opinião, nós estamos perdendo a centralidade do poder, ministro Messias. Nós estamos perdendo e pulverizando, no sistema presidencialista principalmente, nós estamos perdendo essa centralidade de governança. O que nós estamos vendo, e temos que ter cuidado com essa centralidade, para não cair no risco e no abismo do abuso de poder. Isso tem que ter um meio termo e um fio da navalha muito, muito fino. Quando nós estamos vendo uma guinada do Trump nos Estados Unidos, e eu já digo de passagem que eu tenho horror, jamais votaria naquele cidadão, com todo respeito aos americanos, jamais votaria naquele cidadão, mas é consequência dessa falta de governança, dessa impossibilidade de governar. Isso já é esse namoro com o totalitarismo. Pelas mãos amarradas, pelo exagero dos nãos que nós estamos vivendo hoje e as exigências da população com o mais, e o desespero de ver a inoperância e a falta de atitude dos governantes. Porque é isso que soa para a população, ministra Edilene. Soa incompetência. Elegeu com tanta promessa e depois de eleito não faz nada. Então é isso que nós estamos vendo nos governantes. E essa tal reeleição, que eu sou contra, por princípio, votei no Senado pelos 5 anos e o fim da reeleição, atrapalha mais ainda, que são as promessas vãs, o exagero no gasto público, quebra às vezes uma prefeitura, um governo do estado, e depois se reelege e fica o pior governante possível, e aí que acaba com a democracia. Aí que destrói a democracia. O caixa fica zero pela destruição e pelo gasto exagerado. Então, são pessoas hoje na minha base, onde eu convivi durante principalmente os últimos anos, pessoas desesperadas diante da impotência e da passividade dos governos em resolver problemas concretos. Por que a minha escola não presta? Por que o posto de saúde não tem médico? Por que não tem remédio? Por que a minha rua tem buraco? Então, e fica comparando com as experiências incomparáveis. China, uma ponte é 2 anos. Uma ferrovia em 5 anos está pronta. Quantos anos as nossas levam para ser feita? Quando nós conseguimos o dinheiro, nós encontramos um Ministério Público que embarga a obra, porque tem às vezes uma comunidade que precisa ser ouvida, e às vezes é 1 ano, 2 anos, 3 anos para finalizar a audição de uma comunidade. Bom, amigos, ainda volto a esse filósofo, mais uma vez, eu que sou da roça, lá do Tocantins. Ele diz o seguinte: nem todos os objetivos clássicos da democracia, como liberdade, prosperidade, justiça, equidade e segurança,
são compatíveis entre si simultaneamente. Conciliar tudo leva para o caminho da inércia e da inação. Todos são possíveis, mas simultaneamente nem sempre. Porque nós temos muitos instrumentos de não nas nossas vidas. Às vezes o progresso rápido tem um custo muito alto para a equidade. A defesa da liberdade às vezes pode pressionar para um sentimento de justiça, de injustiça. Então às vezes você acode uma coisa e atrapalha outra. Então a democracia, como tudo na nossa vida, implica em escolhas. E viver em sociedade é uma escolha de valores todos os dias. E a democracia tem que ser uma escolha da maioria. Muito obrigada a todos. Parabenizo a belíssima exposição feita pela senadora Cátia Abreu, que traz a reflexão, o debate da democracia sob uma perspectiva muito interessante, que fala muito, toca muito quanto à dignidade da pessoa humana. Tudo isso baseado na experiência de vida dela na exitosa carreira política. Parabéns, senadora, pelas suas palavras trazidas nessa tarde. Eu, antes de passar a palavra para o nosso último expositor, eu faço uma referência de agradecimento à presença da deputada do nosso sempre presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Marco Vinícius Furtado Coelho, que também nos acompanha nessa tarde, e ao colega Rafael Silveira, que tem muito contribuído com a advocacia brasileira. E assim, passamos ao nosso último expositor, mas não menos importante, nosso ministro Jorge Messias, ministro da Advocacia Geral da União, grande parceiro da Ordem dos Advogados do Brasil. Muito boa tarde a todas e todos. Eu queria fazer um cumprimento muito especial ao presidente Beto Simonetti, presidente da nossa Ordem dos Advogados do Brasil. Dizer, Beto, que não poderia ter uma mediação melhor neste painel que trata da democracia, que não sendo feita pelo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, especialmente por Vossa Excelência, porque a advocacia, em toda a história da humanidade, e não é diferente no Brasil, ela é a vanguardista na defesa das liberdades. E é essencialmente disso que trata o projeto democrático. Também cumprimento aqui o meu querido amigo, colega de governo, o ministro Ricardo Lewandowski, falar da minha honra, da minha satisfação de tê-lo aqui conosco neste painel. Vou ter aqui o cuidado de circundar a sua aula magna, tentando colaborar a partir da minha perspectiva, dizer que o teu trabalho hoje à frente do Ministério da Justiça é de suma importância para o país, principalmente na perspectiva de um projeto ou de um governo que tenha a democracia como seu vértice. Falar também da minha amiga Edilene Lobo, que é a nossa ministra do Tribunal da Democracia, o Tribunal Superior Eleitoral, que tem colaborado muito ao longo de toda a sua trajetória acadêmica para a defesa da democracia. Da mesma forma, o professor, dos maiores juristas vivos do nosso país, professor Lênin Streck, uma honra, satisfação tê-lo aqui conosco. Falar da minha enorme concordância com a sua avaliação do quadro da degradação institucional que nós temos hoje e do diagnóstico, como também da prescrição. Dizer que a senadora Cátia Abreu nos brindou aqui com uma visão de mundo a partir da sua experiência como senadora, mas também como uma grande liderança pública que
senadora Cátia Abreu tem dedicado sua vida em compreender os problemas do Brasil a partir de uma visão generosa, mas de uma perspectiva de luta de uma mulher que se emancipou muito cedo pela sobrevivência, e a sua história de vida e a sua colaboração ao país, senadora, nos orgulha e nos inspira. Então eu queria pedir uma salva de palmas a esta grande mulher. E eu também quero dizer ao nosso queridíssimo presidente Luiz Roberto Barroso que a tese dele da abolição das nominatas não pegou, tá? Porque aqui é difícil não citar aqui os nossos queridos companheiros. Mas cumprimento também Sua Excelência, o nosso querido presidente Luiz Roberto Barroso, que tem ali revolucionado o Poder Judiciário com a sua visão moderna. À frente do Conselho Nacional de Justiça tem dado uma enorme contribuição para a redução da litigância no nosso país, para a simplificação do acesso à justiça, ao nosso Poder Judiciário, concretizando o projeto democrático do Constituinte de 1988. Falar aqui também da importância de termos conosco aqui representantes do Parlamento Federal, por isso cito aqui o deputado Antônio Brito, o deputado Lafayette de Andrade, a deputada Tabata Amaral, todos os parlamentares aqui se sintam abraçados. Também aqui eu vejo, não sei se eu não estou conseguindo, acho que o senador já foi, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Frânio Vilela, enfim, meu querido amigo ministro Floriano, que aqui se encontra, o meu querido colega, amigo, ex-advogado Geraldo União, que muito me alegra caminhar ao seu lado, Dr. José Levi do Amaral, enfim. Eu quero dizer que o tema que nos oferece hoje, este seminário, ele é muito importante para o processo de erosão democrática que o mundo inteiro vive hoje. Nós não podemos falar sobre uma democracia defensiva ou uma democracia combativa, enfim, a terminologia ela varia, sem compreender os processos de transformação que passa o mundo na atualidade. Como lembrou o ministro Lewandowski, nós vivemos numa era, isso já não é tão recente, o Wikibec, desde a década de 80, já nos apontava para os chamados riscos globais, em que nós, como humanidade, temos que compartilhar enormes riscos que são estabelecidos em decorrência do próprio processo civilizatório. E aqui nós identificamos de forma muito clara alguns riscos que nós vivemos nos últimos anos e que foram percebidos por todo o globo de maneira compartilhada e que também passou pelos mesmos desafios e buscou oferecer respostas às graves crises que se instalaram nas últimas décadas. Eu quero falar aqui da primeira grande crise que impacta essencialmente o tema que nós estamos tratando hoje, que é a crise do sistema neoliberal. Já desde a década de 70, 80, o mundo vive diante de uma crise do sistema capitalista que influencia, que impacta diretamente nos projetos democráticos ao longo do globo. Falarei mais adiante, circundando a fala da senadora Cátia Abreu e da ministra Edilene Lobo. Vivemos recentemente um risco também chamado risco financeiro a partir da crise do subprime de 2008, que afetou o globo de igual maneira, de forma compartilhada, deslocalizada e que causou grande preocupação a toda a humanidade. Mais recentemente, tivemos o risco... Água, por favor, água. Mais recentemente, tivemos o risco sanitário com a pandemia... Obrigado, querido. Com a pandemia da Covid-19, que afetou toda a humanidade de igual forma. Então, nós temos que considerar o quadro da transformação global, que é o desafio que nos oferece este seminário, como um elemento estruturante desse debate. Nós não podemos falar de democracia combativa sem compreender estes processos. E aqui eu queria saudar o acerto da organização deste evento
em ter estabelecido um caráter multi ou interdisciplinar para que esse debate possa ser levado adiante. Evidentemente que nós não teremos condições, na minha leitura, de compreender todos esses fenômenos, ministro Floriano, sem compreender também o seu caráter multidimensional. Nós não estamos falando só de uma aplicação jurídica fria e, portanto, desde logo eu deixo claro que não acredito que o direito será capaz de oferecer todas as respostas. Muito embora o direito, e nós como operadores do direito, possamos e temos o dever de organizar o jogo. E aí eu quero depois destacar a minha fala. Dentro dos grandes riscos, eu encerro, dentro de uma perspectiva dos riscos globais, falando do risco digital. Os riscos das transformações tecnológicas que nós temos presenciado e percebido nos últimos anos, também ele deve ser incorporado nessa matriz analítica de compreensão dos grandes problemas que nós estamos a lidar. E, evidentemente, que a democracia, quando ela necessita ser defendida ou ser, digamos assim, matriculada num projeto militante, nós estamos falando de uma compreensão em que nós acreditamos que ela corre risco. E é a partir desse risco que nós temos que encontrar, digamos assim, um diagnóstico preciso e tentar endereçar uma prescrição correta para o problema. O projeto totalitário, que é de fato a contraposição à democracia, ele tem espreitado diversos estados nacionais ao longo das últimas décadas. E quando o Lowenstein ele cunhou a expressão da democracia militante, ele estava ali contextualizando em 1930, na década de 30, vivenciando a ascensão do nazifascismo. Portanto, nós não podemos compreender também as crises democráticas sem tratar do projeto nazifascista, que vicejou durante algum tempo entre todos nós e que, lamentavelmente, ameaça de forma muito clara atualmente as nossas democracias, inclusive a democracia brasileira. E aqui, dentro de uma perspectiva de estabelecer, do ponto de vista institucional, ministro Lewandowski, fico muito feliz em ouvi-lo, porque Vossa Excelência conseguiu estabelecer o parâmetro da institucionalidade como um elemento fundamental de resposta às crises democráticas, também, assim como fez o professor Lênio Streck. É necessário compreender também um projeto democrático dentro das nossas instituições. E aqui também tem um problema, também apontado pelo professor Lênio. Nessa perspectiva, eu gostaria de colocar a questão numa mirada que nos ofereceu a ministra Edilene Lobo. E aqui eu vou trazer o problema para a atualidade, falando especificamente do Brasil. Eu estou, neste momento, olhando o cenário institucional brasileiro com muita preocupação, porque, evidentemente, a crise democrática e, da mesma maneira, nós não podemos ignorar que estamos vivendo, de alguma forma, uma certa, digamos assim, turbulência democrática institucional, talvez, e eu posso aqui dizer, aqui é por minha própria conta, desde 2016, 2013, 15, 16, que não conseguimos responder de uma forma mais, digamos assim, sólida a essa crise democrática. Talvez tenhamos que compreender esta crise a partir daquilo que eu disse que foi a primeira eclosão da grande crise global, que é a crise do projeto neoliberal. E aqui eu queria citar um velho ditado que todos nós conhecemos: em casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Então, essencialmente, nós estamos falando de uma crise do projeto neoliberal que coloca em xeque
um avanço civilizatório que, em grande medida, se deu a partir da construção de direitos. Desde a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, no século XVIII, a partir da compreensão de um projeto democrático civilizatório que, de partida, fracassou, porque eles brigaram entre eles também, e o próprio projeto institucional ali estabelecido, ele sofreu fortes abalos em seguida. Ele estabelece algumas questões que essencialmente levaram a avanços civilizatórios. A própria compreensão do Estado moderno, e aqui eu quero citar um elemento fundamental que deve nos ocupar, deve dirigir nossas preocupações, que é um elemento essencial para compreendermos o projeto democrático, ministro Gilmar, que é a separação de poderes. Sem a observância da separação de poderes, nós não podemos, ministro Ricardo Cueva, compreender necessariamente um projeto democrático. Porque também o totalitarismo existe na perspectiva de avanço de um poder em cima de outro poder, e aí a percepção da sociedade de que há sim uma disfuncionalidade. Mas voltando ao projeto neoliberal e o seu fracasso numa perspectiva civilizatória, se este pacto que nós todos combinamos em forjar, a partir daquilo que nós concebemos desde do século XVIII, levou a um grande impulso de crescimento civilizatório, e aqui a ciência acompanhou este processo com muitos investimentos públicos, e a construção dos direitos de primeira, segunda e terceira geração. Fala melhor que todos nós a esse respeito o professor emérito da USP, ministro Ricardo Lewandowski. Essencialmente nós estamos diante de uma crise de acesso aos direitos. E no Brasil também não é diferente, porque desde a Constituição de 1988, nós forjamos um pacto em que o Estado assumiu muitos compromissos. E esses compromissos que o Estado brasileiro assumiu, e citando só o artigo 6º da nossa Constituição, encartado ali nos direitos sociais, saúde, educação, assistência, previdência, eles custam muito caro. E custam caro a todos nós. E aí nós precisamos associar este processo, que é o processo essencialmente do manejo das despesas públicas, a um avanço institucional que o Estado brasileiro teve ao longo das últimas décadas, que não conseguiu oferecer as condições necessárias para o financiamento de todos esses, digamos assim, sonhos, tomando por empréstimo a expressão usada pela ministra Edilene Lobo. E por quê? Porque há profundamente uma crise na base tributária dessa digamos assim, parcela que é tirada da sociedade a partir deste pacto, porque a formação do Estado atribui o monopólio da tributação e do uso da força, duas grandes crises que vivemos nesse momento, e nesse particular da tributação, nós encaramos a insuficiência dos recursos para fazer frente a todos esses desafios. O Brasil, em especial, viveu nas últimas 3 décadas, um desafio que ele conseguiu vencer, que foi o desafio inflacionário. E também ele conseguiu, na década de 90, endereçar institucionalidades muito importantes, que nos ajudam hoje a navegar por estas águas intranquilas. Uma dessas institucionalidades é o marco fiscal, é a Lei de Responsabilidade Fiscal, ministro Gilmar, que Vossa Excelência, em boa hora, teve a condição de contribuir. Então, quando nós consideramos a estabilização do processo inflacionário com a estabilização fiscal, nós nos demos conta de que aquelas promessas de que o Constituinte de 88 fez para o povo brasileiro não estavam sendo totalmente cumpridas. Ali eu falo especificamente entrando nas últimas 2 décadas, de 2003 para cá, o acesso universal à saúde a partir da consolidação interfederativa do SUS. Eu falo da educação universal, pública e de qualidade, da educação básica. Eu falo, deputada Tabata, do direito à creche, que é uma agenda aberta e inconclusa no nosso país.
Então essas questões estão todas aí colocadas. E eu não posso compreender que o cidadão que participa deste grande pacto, muitas vezes de forma inconsciente, ou talvez consciente, dentro daquela consciência coletiva que nós compreendemos do ponto de vista doutrinário, a questão central é que existe, exatamente em razão dessas promessas descumpridas, um alto grau de insatisfação do cidadão em relação ao Estado. E isso é a base da crise democrática, porque afasta o cidadão do Estado. Também é verdade que a própria compreensão e formação burocrática, tal qual nós conhecemos e compreendemos do ponto de vista doutrinário, em que a má-fé do cidadão ela passou a ser presumida, e isso afastou o Estado do cidadão, afastou o Estado do contribuinte, também está na base dessa crise democrática. E é por isso que eu gostaria de trazer esses elementos, porque nós não temos como falar em democracia defensiva, em democracia militante, somente na perspectiva institucional, acreditando que as instituições, tais quais foram ali delineadas pela Constituição de 1988, que são importantes, que cumprem o seu papel, e aqui cito o Ministério Público Federal, a Defensoria Pública, eu não posso deixar de citar aqui o Ministério Público Federal, sem me referir ao seu mais ilustríssimo membro e integrante. Aqui eu peço uma salva de palmas, o nosso Procurador-Geral, Dr. Paulo Gonet. Queridíssimo amigo. Também a advocacia que integra o rol das funções essenciais da justiça. E, portanto, neste caldo de coisas que nós temos que situar as respostas e, a partir dali, tecer as soluções para superarmos esta crise democrática. Eu estou olhando as instituições numa perspectiva de grande preocupação, professor Lênio, porque também as instituições, inclusive as instituições que eu citei, passam por disputas, e disputas de projetos. Disputas de projetos se são alinhados ou não são alinhados àqueles preceitos da própria Constituição. Até porque lá em Brasília a gente tece um ditado de que nem um sabão neutro é neutro, na verdade, né? Então, há disputa, e a gente precisa compreender esse elemento de disputa para o nosso próprio diagnóstico e a prescrição correta desta doença. Mas eu quero dizer que eu estou muito confiante, porque essencialmente nós temos como sociedade conseguido oferecer respostas a muitos dos problemas históricos que nós vimos lidando há algum tempo. Citei dois que foram aqui forjados no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso: a crise cambial que foi controlada, a crise inflacionária que foi administrada, o eixo fiscal que foi apontado. Nos governos do presidente Lula, nós conseguimos estabelecer o acesso universal à saúde, o acesso universal à educação básica, aos programas sociais. Mas depois nós não conseguimos nos acertar internamente na questão fiscal. Nós temos que olhar, dentro deste grande pacto generoso civilizatório, algum grau de arranjo institucional que nos ofereça domar a questão fiscal e, ao mesmo tempo, cumprir os sonhos que foram ali estabelecidos pelo Constituinte. Porque se é bem verdade que o Estado ele precisa oferecer à sociedade, ao seu povo, a quem direito tem o programa de benefício de prestação continuada a partir da assistência social, LOAS, e é um elemento que tem crescido, um elemento de gasto que tem crescido muito, e isso é fundamental que seja oferecido à sociedade. É bem verdade que nós vivemos também uma crise de financiamento da Previdência Social e que nós temos que compreender que os fenômenos do processo de trabalho estão em mutação e que nós precisamos endereçar a perspectiva tributária também olhando para esse horizonte.
Então existem muitas questões que estão aí sendo colocadas e que estão em jogo, e que se nós não compreendemos de forma correta esses fenômenos, nós vamos oferecer a prescrição errada. A prescrição errada não é... A prescrição errada que eu digo é colocar em xeque as nossas urnas, como foi feito no passado. A prescrição errada, Lênio, é interpretar de uma forma oportunista e até golpista o artigo 142, como lembrou aqui o ministro Lewandowski. Essa é a prescrição errada. A prescrição errada é a censura também. Mas qual é a prescrição correta? Nós vamos ter que construir a partir da forma mais nobre da solução de conflitos que o homem conseguiu forjar, que é a política. Nada substitui a política. A política é o espaço próprio da solução dos grandes conflitos da humanidade. Quando a política fracassa, nós temos que, obviamente, utilizar os instrumentos legítimos do processo democrático. E nós sempre teremos a condição de fazê-lo da forma correta. Mas eu estou seguro de que, embora tenhamos os desafios, muitas coisas boas estão sendo construídas nesse momento. Nós conseguimos, em 1 ano e meio de trabalho, oferecer à sociedade brasileira algo que ela aguardava há muito tempo, que foi uma reforma tributária. Consenso, política, diálogo. As respostas estão aí. Estamos discutindo temas históricos que nunca antes na história desse país foram tratados. Eu cito aqui o tema 1234, ministro Gilmar, que Vossa Excelência liderou e conduziu, Paulo, no encontro de uma equação dificílima, que é a repartição de competências federativas e a assunção de responsabilidades, dentro deste processo que forjou o SUS. E hoje nós conseguimos ter um grau de compreensão de responsabilidades, mas a União fez a sua parte, nós assumimos a nossa responsabilidade. E isso é o quê, deputado Antônio Brito? Isso é uma opção política, a opção política pela conciliação. E eu quero destacar essa palavra. A conciliação também é a chave que o judiciário encontra para a solução dos grandes conflitos. Fizemos isso no tema das exonerações e, neste momento, presidente Luiz Roberto Barroso, eu quero dizer que eu estou muito animado com as soluções que nós estamos construindo coletivamente no tema do marco temporal, que é um dos temas mais difíceis que nós estamos a lidar hoje, também sob a condução do ministro Gilmar. Encontraremos algumas respostas, não todas, porque isso é impossível. Eu gostaria de finalizar dizendo que, dentro dessa minha compreensão, eu acredito na esperança de uma virada de chave numa construção de normalidade institucional. E por que eu acredito isso? Porque, nesse momento, o Brasil ele está se preparando do ponto de vista institucional para corrigir distorções históricas. O nosso modelo tributário, a partir da reforma tributária, é um exemplo, mas não é só. Nós temos que encarar com clareza, com transparência, com honestidade intelectual, o grande desafio que nós temos de promoção de uma justiça fiscal, para fomentarmos uma justiça social. A base tributária não é um elemento que possa dividir a sociedade. Nós temos que encontrar, ministro Gilmar, pontos de consenso para unir a sociedade. É esse o espírito que deve guiar o nosso trabalho. É essa a ação pública que deve conduzir toda a autoridade pública, e aqui eu me refiro de forma muito humilde, mais honesta intelectualmente, dos 3 poderes. Diálogo, boa-fé, lealdade e senso de responsabilidade com o nosso país. As soluções fáceis nunca levaram a bom lugar. Nós temos que muitas vezes encarar decisões difíceis, mas necessárias. E nós não podemos quebrar princípios. A base pela qual a sociedade confia ou não confia na Constituição, que é a mesma para mim, para o ministro Lewandowski, para o Beto, para a senadora Kátia, é uma só, que é a Constituição Federal, que deve guiar e orientar e iluminar a ação de todos nós, principalmente operadores do direito. Que Deus nos abençoe. Meu abraço a todos.
Antes de encerrar, registro com alegria a presença do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, do deputado Carlos Sampaio e também do ministro Ricardo Cueva, que conosco se unem nesta tarde. Agradeço mais uma vez a oportunidade, ministro Gilmar Mendes, de ter moderado esse painel, que é a democracia combativa, desafios e perspectivas atuais. Tivemos aqui palestras instigantes, mas também elucidadoras de todos os temas que hoje permeiam a sociedade brasileira. Então é dessa forma, agradecendo a cada uma, a senadora Kátia, ao ministro Messias, ao ministro Lewandowski, à ministra Edilene e ao meu querido colega, advogado e amigo Lênio Streck, é que eu declaro encerrado o painel. Muito obrigado, uma boa tarde.